Olá, meninas! Muito boa noite, sejam muito bem-vindas aqui a mais uma live do Instagram da professora Suzana Meira Lima, Personal Trainer, especialista em emagrecimento. E hoje, gata, nós vamos entrar num assunto muito importante que vai fazer você despertar sobre coisas nas quais você nunca parou para pensar ou então você nunca parou para imaginar nas consequências que essa coisa que a gente vai abordar hoje pode ocasionar à sua saúde e à sua qualidade de vida. Quem for chegando, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, porque hoje o nosso foco, o tema da nossa live de hoje é como reduzir cintura mesmo sem ir à academia. Então, minha amiga, venha aproveitar o conteúdo dessa live. Quem for chegando, envie esse aviãozinho para 2 ou 3 amigas que estejam precisando saber mais sobre esse assunto que a gente vai abordar aqui hoje. Ok? Para quem não me conhece, eu sou professora Suzana Meira Lima, especialista em emagrecimento, graduanda de nutrição, e eu estou aqui para te ajudar a emagrecer, a conquistar a sua melhor forma, a conquistar uma vida mais saudável e o melhor. Através do método M6X30, você consegue emagrecer até 6 quilos em 30 dias. Muito bom, não é mesmo? Hoje eu vou descortinar todo esse assunto. Afinal de contas, gata, qual mulher que não gosta ou não acha maravilhoso ter a sua cintura reduzida, ter uma cinturinha mais enxuta, mais magra, mais esguia? Porém, muitas mulheres que eu vejo estão naquela vibe assim, mas eu não consigo, ou então, mas eu nunca vou conseguir porque eu não tenho tempo, ou então, eu já sou mãe, já me tornei mãe, é praticamente impossível eu atingir essa cintura que eu tanto tô querendo, atingir esse corpo que eu tanto tô querendo. Mas hoje vem te provar e vem te mostrar por A mais B que é possível sim, com organização, planejamento e esse conteúdo muito bem estruturado no seu dia a dia, ok? Então, esse método, o meu método, o M6X30, é um método desenvolvido por mim, que passei pelas mesmas pelejas que você, que sou mulher que nem você e entendo perfeitamente, gata, todos os perrengues que você passa no dia a dia, desde 1001 coisas para você fazer, ou até mesmo se postergar, se colocar de lado e deixar a atividade física ou alimentação saudável para último plano, porque nós mulheres temos a mania de achar que todas as coisas são mais importantes, os cuidados com os filhos, a casa, o trabalho, e nesse meio tempo, os cuidados conosco. Um minutinho de pausa pra gente, esse tempo tão importante pra gente estar bem consigo mesma e para cuidar da nossa saúde, acaba ficando para segundo, para terceiro, para quarto plano. E esse protocolo de treino do M6X30 foi criado para essas mulheres sem tempo, que já tentaram vários tipos de estratégia para emagrecer, todas elas fracassaram, ou pior, até trouxeram resultado, mas você não conseguiu sustentar o peso depois. Sabe por que você muitas das vezes não consegue sustentar esse peso depois? Porque os seus hábitos não foram modificados. Você simplesmente emagreceu, só Deus sabe como você conseguiu, né? Muitas das vezes com alguns sacrifícios corpóreos, excesso de exercício físico, ou então por restrição alimentar acentuada.
esse comportamento não é um comportamento saudável, porque a gente precisa trazer o emagrecimento não só para a forma física, mas trazer também este emagrecimento para aqui, ó. Quando a gente não consegue entender a forma na qual acontece o emagrecimento, todo o nosso esforço acaba sendo em vão, porque a gente não modifica os hábitos. É essencial em um processo de emagrecimento você adquirir esse hábito, modificar esse hábito, incorporar esse hábito no dia a dia e entender que toda essa modificação na sua rotina do dia a dia é por você, para você, porque você terá, consequentemente, maior saúde, mais autoestima, mais qualidade de vida e reverter todos esses benefícios que você adquiriu para você mesma, ok? Seja muito bem-vindo, meu amigo. Seja muito bem-vindo, porque hoje o couro vai comer, o assunto hoje é um assunto do balacobaco. Perfeito? Então vamos lá. Por que o método do M6X30 foi criado? Foi criado a partir do momento que eu percebi que... Ah, obrigada! Foi criado a partir do momento que eu percebi que na organização do meu dia a dia, eu não conseguia mais incluir a academia no meu dia a dia. Aí você vai me perguntar assim, poxa, Suzana, mas afinal de contas você não é personal? E quem foi que disse para você que o fato de ser personal trainer, eu carrego a prática do exercício físico nas minhas costas? Muitas das vezes eu estava atendendo de manhã, de tarde, de noite, e o tempo para mim mesma acabava ficando para segundo plano. Aí quando chegava no final do dia, no final do meu expediente, no final que eu já tinha atendido todas as minhas alunas, sabe o que acontecia? Ah, não vou treinar hoje não, eu vou para casa. Ah, tô cansada. Ah, eu preciso ficar com os meus filhos, eu preciso... E nesse meio tempo, né, o que acontecia? Eu acabava deixando a atividade física para segundo plano, apesar de ser personal trainer. Tem aquele velho ditado, né? Casa de ferreiro, espeta de pau. Mas não é assim que deve funcionar, não. Você tem que, sim, arrumar uma forma de você incorporar o exercício físico no seu dia a dia. Seja muito bem-vinda, Carol! Então, vamos lá. Por que esse método foi criado? Foi criado para essas mulheres, assim como eu, que são mães, que são donas de casa, que trabalham fora e que acabam postergando os cuidados consigo mesma. E por postergar, né, por deixar para segundo plano os cuidados consigo mesmo, acaba consequentemente o quê? Aumentando o peso, engordando e muitas das vezes o quê? Se frustrando. Vem aonde abaixa a autoestima, a mulher passa a se olhar no espelho, não se reconhecer, se sentir para baixo, se sentir desanimada, não gostar da sua imagem refletida e acabar o quê? Usando aquela frase que eu abri a live. Ah, não é pra mim. Ah, eu tenho que me conformar porque eu não vou conseguir emagrecer, não vou conseguir mudar a minha realidade. Mas eu vou te provar hoje, vem descortinar essa realidade da sua vida e te provar sim, gata, que você é capaz de alcançar tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você anseia, tudo aquilo que você almeja para você. Perfeito? Então, esse método foi criado para mulheres assim como eu, sem tempo, com 1001 coisas no seu dia a dia. E para quem não tem tempo, o que precisa? O que o exercício físico precisa ter para quem não tem tempo? Praticidade, correto? Ser facilmente adaptável no seu dia a dia e trazer excelente resultado. Então, esse método foi utilizando-se várias variáveis do treinamento desportivo, treinamento de força, treinamento funcional, correlacionando tudo isso num pacote só e voltado para mulheres. Meninos, não se sintam excluídos, tá? Mas foi criado especificamente para as mulheres. Porque eu entendi que eu, enquanto profissional, eu poderia sim ajudar essas mulheres a mudar essa realidade.
E antes de aplicar nas mulheres, prioritariamente eu apliquei a mim. E vi que funcionou, deu super certo. E agora estou replicando. E muitas mulheres já conseguiram mudar a realidade da vida delas, mudar a relação que elas têm com o espelho e gostar, voltar a se amar, voltar a gostar da sua imagem refletida no espelho, voltar a usar aquelas roupas que ela achava que ela não voltaria mais a caber. E o melhor, abandonar aquelas batas, aquelas roupas que disfarçam os quilinhos a mais. Essas mulheres voltaram a ter autoestima, que é tão importante, assim como saúde e qualidade de vida na vida de qualquer pessoa. Perfeito? Eu vou contar um pouquinho da minha história para vocês. Eu sempre fui ativa fisicamente, com alguns momentos lá, uns momentos cá, alguns momentos falseando. Nem sempre fui 100%. Vamos dizer assim, que de janeiro a dezembro, seja bem-vinda, Paula. Que de janeiro a dezembro eu conseguia manter assim uma regularidade de 80%, 70%. A alimentação nem sempre estava tão voltada para o processo de emagrecimento ou para sustentar o meu peso adquirido. E olha que você pode pensar aí, Suzana, você foi atleta, Suzana, você é personal trainer. Sim, mas aqui a gente está falando de pessoas reais, de pessoas que têm uma vida. Eu poderia muito bem vir aqui e fantasiar 1000 coisas, mas não, aqui a gente mostra o preto no branco, mostra os fatos como são. E mostra como devem ser e como que a gente pode modificar a realidade ao nosso redor, ao nosso favor. Perfeito? Vamos dizer assim, eu sempre fui do tipo que tinha épocas que eu estava acima do peso, tinha épocas que eu emagrecia. Eu vivia nesse efeito sanfona, apesar de ser quem eu sou, apesar de ter a profissão que eu tenho, né? E, para minha infelicidade, minhas amigas, eu quando engordava, vamos lá, vamos falar um pouquinho de genética, né? Eu não tinha aquela característica genética que tem algumas mulheres que têm, né? Que quando engordava, ganhava pernão, bundão. Eu não. Eu quando engordava, o que acontecia? Essa parte central minha aqui, barriga, costas e braço, aumentava assustadoramente. Minha perna, meu quadril, meu bumbum ficava na mesma coisa. Então eu me sentia horrorosa, porque eu olhava no espelho, eu via um cone invertido, porque eu era larga em cima e fina embaixo quando engordava. Aí, gente, eu olhava no espelho, eu ficava assim, Jesus, o que aconteceu aqui? Aí é onde corria atrás do prejuízo. Só que, vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu não pensava, né, que o emagrecimento meu tinha que ser sustentável. Eu emagrecia, mas não conseguia sustentar aquele peso, porque os meus hábitos não eram modificados. Eu atingia o meu peso, beleza, cheguei no peso que eu queria. Vou voltar, posso voltar a comer tudo que eu quero, desenfreadamente, ou pior, comer as minhas emoções. Diz aí pra mim, vocês já ouviram falar sobre pessoas que comem as emoções? Isso é muito comum, meninas, muito comum. Pessoas que acabam descontando na comida ansiedade, que acabam descontando na comida tristeza, que acabam descontando na comida muitos outros sentimentos, frustração. A comida, inicialmente, geralmente as pessoas que acabam descompassando na comida,
elas acabam escolhendo quais os tipos de alimento. Vamos lá. Ninguém que quer descontar frustração, tristeza, ansiedade, vai descontar esses sentimentos com um prato de alface. Vamos combinar, né? Quais são? Vamos lá, vamos participar. Não me deixe falar sozinha. Quais são os alimentos que essas pessoas escolhem para descontar todos esses sentimentos? Geralmente, alimentos riquíssimos em gordura e açúcar. Correto? Dá aquela sensação, principalmente quando é açúcar, dá aquela sensação de prazer momentâneo. Tem toda aquela questão da serotonina correndo na corrente sanguínea, dá aquele alívio. Beleza, o efeito do açúcar passou. O sentimento não modificou. A frustração continuou, a tristeza continuou, a ansiedade continuou. E você vive ali, ó, naquele ciclo do açúcar. Não passou, eu volto novamente a descontrolar na comida, tenho aquele prazer momentâneo. É igual, eu vou fazer uma comparação esdrúxula, mas é exatamente assim que acontece, tá, meninas? É igual a entorpecente, o açúcar. Pessoas que consomem muito açúcar têm aquele efeito igual ao entorpecente. Traz aquele prazer momentâneo, traz aquela satisfação momentânea, aquele alívio momentâneo. Porém, quando você percebe que não parou, você volta novamente para o modus operandi que você estava. Volta novamente a consumir, volta novamente a consumir. E com o tempo, você passa a ter aquele comportamento mais constante do que você imagina. E eu, assim, passei por algumas modificações. Todas as vezes, gente, que a gente passa por modificações na nossa vida, é normal a gente sair da nossa zona de conforto, sair do nosso equilíbrio. Mas antes de você descompensar na comida, você para e pensa: eu estou com fome ou eu estou com vontade de comer? Vontade de comer é completamente diferente de fome. Fome é algo fisiológico. Você não tem vontade... Como vou diferenciar para vocês entenderem? Fome, você comeu o alimento, beleza, tá satisfeito. Vontade de comer, você tem especificamente desejo por algo. Eu tô com vontade de comer um chocolate. Muitas das vezes não é fome. Você tem que, na realidade, entender o que está por trás daquilo dali, antes de você se ceder ao capricho. Tá, Suzana, mas então eu nunca mais vou comer chocolate, eu nunca mais vou comer um doce. Eu não tô falando isso. Eu tô falando em relação a ter esse comportamento constantemente. É você se conhecer. O autoconhecimento é extremamente necessário em um processo de emagrecimento. Quando você começa a desenvolver isso em você, você percebe, você passa a entender a diferença entre uma coisa e outra e diferenciar os sentimentos, os seus comportamentos e aprender a ter o autocontrole sobre estas situações. Teve alguns momentos da minha vida que eu realmente engordei horrores. E eu não sinto nenhum pouco de vergonha ou de frustração de estar descortinando isso para vocês e abrindo o verbo para vocês. Eu já contei para vocês aqui algumas vezes, né? O período do pós-gestação da minha filha foi um período muito complicado, porque tudo era novo para mim e eu vivia com receio, com medo, com dúvidas. Eu tinha medo de tudo. Foi o período que eu mais engordei da minha vida. E o pior, eu abri o guarda-roupa e não cabia em roupa nenhuma. Nenhuma, não tem vergonha nenhuma de dizer isso. Só que, quando eu entendi que eu precisava modificar, eu precisava fazer por mim, eu precisava fazer para eu também ter mais saúde, para eu também ter mais disposição, para poder também cuidar dos meus filhos de uma forma boa, de uma forma agradável, para eu render no meu dia a dia. Certo? Foi aí que surgiu o
M6X30. Por que ele surgiu? Porque ele surgiu da necessidade que eu passei a ter de trazer o exercício para dentro da minha casa, para dentro da minha realidade. Porque eu não conseguia me deslocar até um lugar, porque isso demandava tempo. E pagar uma academia para mim, eu interpretei que eu estaria jogando dinheiro fora. Porque eu perderia tempo me deslocando, o horário que eu tinha para treinar era um horário cheio. Olá, seja bem-vinda! Obrigada, amor. Então, o horário que eu tinha era um horário que a academia estava cheia. Vamos lá, vamos analisar. Eu já tinha trabalhado o dia inteiro, né? Já estava cansada. Se eu me deslocasse para uma academia cheia, gente, o que ia acontecer? Eu ia acabar desistindo no meio do caminho, porque você já estava sem paciência, você já está cansado, você quer ir para casa, você está indo. Claro que eu lembro de tu, menino. Claro que eu lembro. Então, você já está cansado daquilo dali. Então, para você é muito mais fácil, né? Jogar a toalha, chutar o balde e desistir. Só que quando eu trouxe o exercício físico para dentro da minha casa, eu percebi que para mim era muito mais fácil. Para mim era muito mais prático. E um protocolo que atendesse a minha realidade, que satisfizesse a necessidade de perda de peso de uma forma que não comprometesse tanto tempo meu, era o ideal. E eu quis divulgar, eu quis chamar outras mulheres, quis trazer outras mulheres para que conhecessem essa possibilidade também. Para que entendessem que é possível sim, você emagrecer até 6 quilos em 30 dias, sim, em casa, com estratégias adequadas, com treinamento bem elaborado, com organização. É possível sim. Eu resolvi abrir essa live falando sobre isso, porque, deixa eu passar aqui meu cronograma, porque muitas pessoas acreditam, né, fielmente e repetem tanto para você mesmo, gente, olha só, uma coisa que eu quero que vocês entendam. A gente atrai aquilo que a gente fala. Exatamente aquilo que a gente fala. É o poder da palavra. Se você vive falando, eu não vou conseguir, ou o emagrecimento não é para mim, ou eu não consigo, o seu cérebro vai interpretar e vai assimilar aquilo dali como verdade absoluta. Você precisa modificar a forma na qual você está falando as frases. Entende? Eu hoje estou com dificuldade sim de emagrecer, mas eu posso, eu consigo. E um dos lemas que as minhas alunas do M6X30, que eu falo e rebato isso com elas, é: você precisa buscar ser 1% melhor a cada dia. Mas só 1%, Suzana? Sim, sabe por quê? Porque é muito melhor você progredir de 1% em 1%, você vê a sua evolução de forma gradativa, do que você querer dar saltos, né? Que a probabilidade de você cair dando saltos é muito maior. E o pior, é muito mais difícil de você sustentar o seu peso depois. Quando a gente emagrece muito rápido, de uma forma muito abrupta, ou quando a gente emagrece, sim, a gente considera a perda de peso, mas a gente não considera o que está sendo perdido, ou esse emagrecimento foi gerado por uma conduta inadequada, uma alimentação super restrita, por excesso de exercício físico, esse emagrecimento acaba não se tornando sustentável depois, o que é uma droga depois para você. Então, você precisa, sim, buscar ser 1% melhor a cada dia, vai te trazer de 1% em 1% em 1%,
a sua melhor versão, a sua nova versão. E outra coisa que você precisa entender, que você sim, presta bem atenção no que eu vou falar para você. Você tem que usar você mesma como referência. Para com esse negócio de, eu quero ter a barriga igual da fulana, a perna igual da fulana, o ombro igual... Para com isso. Cada pessoa tem uma realidade diferente. Cada pessoa tem um biotipo de corpo diferente, tem uma genética diferente, tem uma história de vida diferente, tem uma realidade diferente, tem idade diferente, tudo diferente. A nossa digital, se a gente comparar a nossa digital com a digital da coleguinha, é completamente diferente. Então, por que você quer ser igual a coleguinha? Você tem que, sim, considerar a sua realidade, de onde você saiu para onde você chegou. Você saiu do ponto A e chegou no ponto B. Atingiu o seu peso ideal? Ótimo! A partir de agora, você tem que pensar o seguinte: o meu comportamento não pode voltar a ser igual ao que eu era. Eu mereço uma vida abundante. Eu preciso me cuidar e fazer por mim, porque eu preciso encontrar diariamente a minha melhor versão. Ao ponto de eu me olhar no espelho, gostar da minha imagem refletida e, quando eu fizer os exames dos meus médicos, eu estar com as minhas taxas em dia, eu estar com a minha saúde lá no topo. É isso que você deve buscar. E entender que a estética é importante? Sim, mas ela acaba sendo consequência dos seus hábitos que passam a ser mais saudáveis. Tá fazendo sentido, gente? Diz aí pra mim nos comentários se tá fazendo sentido pra vocês. Aí, nós vamos entrar agora no ponto chave, no ponto alvo da nossa live. Mas antes de eu prosseguir, aperta esse coraçãozinho aí para chamar mais pessoas para nossa live, para outras pessoas também reconhecerem a importância desse cuidado que a gente precisa ter conosco mesmo, tá? Aí você deve estar se perguntando: Suzana, mas de que forma? Como que eu faço para conseguir reduzir a minha cintura? Antes de eu te ensinar o passo a passo do que você precisa fazer, eu vou te falar o porquê você deve fazer. Não é e nunca será só estética. Eu já falei para vocês isso aqui. Agora, uma coisa que talvez você não saiba é que a circunferência da sua cintura está diretamente relacionada com a maior probabilidade que você tem de desenvolver doenças cardiovasculares. Ixi! Doenças cardiovasculares, gente. Hipertensão, infarto, arteriosclerose. E isso não é legal. Então, entenda, antes de estética, vem saúde. E a estética acaba sendo reflexo do que você está fazendo com a sua saúde. Perfeito? Então, fortalecer o seu corpo, cuidar do seu corpo, praticar exercício físico, se alimentar de forma adequada, é apenas uma estratégia para você estar se prevenindo quanto ao aparecimento dessas doenças sorrateiras, oportunistas, que você só percebe que elas estão quando você faz algum exame, ou quando alguma coisa dá ruim, ou quando você passa mal. Elas não levantam uma bandeirinha assim, tô chegando. Não. Ela chega sem avisar e quando você vê, você tá ali, dependendo de remédio para pressão, dependendo de remédio para baixar colesterol,
Isso não é legal, né, gente? Então, é melhor a gente adotar um comportamento preventivo a fim de cuidar da nossa saúde, a fim de entendermos que nós nascemos para ter vida abundante. Parar de se conformar com miséria, parar de se conformar, não é para mim, é para você? Sim. É para você? Sim. Se agarra nas possibilidades que estão aparecendo para você. Muda a realidade, o poder da ação. É o poder de quem age. É o poder de você correr atrás do seu 1% melhor a cada dia. Perfeito? Então, olha só, primeiro ponto fundamental para você conseguir reduzir a sua circunferência abdominal, a você conquistar aquela barriguinha dos sonhos, aquela barriguinha bonita, aquela barriga que você olha no espelho e olhe e fale, caramba, tô bem pra caramba. Olha de onde eu saí para onde eu cheguei. Primeiro ponto, vamos lá, anota aí para você não esquecer, perfeito? Fortalecimento da musculatura do core. Core? Que já acha isso, Suzana? Core. Vamos lá, vou explicar para vocês. Existem no nosso corpo alguns músculos que a gente chama como se fosse a caixa de força. A gente chama de caixa de força ou powerhouse. Que são os músculos responsáveis pelo fortalecimento da nossa parte central, que estão relacionados diretamente com a nossa postura, com uma estética melhor. São músculos muito importantes. E esse músculo em especial que eu vou falar aqui para vocês, ele precisa sim estar muito forte. Vamos lá, vendo aqui, isso aqui é seu abdômen, tá vendo? Isso aqui é a parte externa do seu abdômen. Esse aqui é o músculo que eu tô falando, o transverso do abdômen. Ele é o músculo mais profundo. Você não consegue recrutá-lo e ativá-lo com exercícios de abdominal tradicional. Exercícios que você consegue recrutá-lo são exercícios específicos. E um deles, mais famoso, mais conhecido, é o famoso prancha. Prancha abdominal. Você fica numa posição ou apoiado no antebraço, ou apoiado na mão. Você suga o umbigo para trás, tenta manter as suas costas o mais reto possível. Escápula contraída, cabeça alinhada com o seu corpo, bumbum contraído, segura ali por um período de tempo. Suzana, quanto tempo que eu fico nessa posição? Não é uma receita de bolo. Se você está começando agora e só consegue ficar 10 segundos, perfeito, fica 10 segundos. Gradativamente você vai aumentando o tempo, e você vai ver que a aparência da sua barriga, aos poucos também, gradativamente, também vai melhorar. Você vai ficar com um abdômen mais forte, mais rígido, mais bonito, ok? Uma outra coisa que você precisa fazer é a questão do déficit calórico. O déficit calórico, meninas e meninos, nada mais é que a famosa balancinha. Na última live eu expliquei mais ou menos para vocês como isso acontece. A nossa balancinha para a gente manter o peso precisa estar assim, equilibrada. Quando a gente desnivela as duas partes da balança, ou a gente engorda ou a gente emagrece. Quando a gente consome uma quantidade muito grande de alimentos e não gasta o suficiente, o que a gente comeu em excesso acaba se estocando na forma de gordura. Quando a gente faz o contrário, quando a gente gasta mais do que a gente consome, a gente acaba emagrecendo. Aí, o que você tem que levar em consideração para gerar esse déficit? Você precisa se alimentar
com alimentos que vão trazer para você mais saúde, mais qualidade de vida. Também não vai, gente, só considerar a quantidade de calorias. Não é assim que funciona. Você precisa considerar a quantidade de nutriente, o tipo de nutriente que você está consumindo. Para com essa ideia de fazer dieta restritiva, de comer só um alimento de manhã, de tarde, de noite. Ninguém consegue sustentar esse tipo de comportamento muito tempo, gente. Você faz 1, 2, 3 dias, no 4º dia você está querendo comer os rebocos da parede, pelo amor de Deus. Entendeu? Então, o déficit calórico, você tem que considerar essa balancinha do gastar mais do que você consumir. Você tem que se alimentar de comida de verdade, comida com nutriente. Para com essa neura do carboidrato. Para de ser a maníaca dos carboidratos. A mulherada tem muito disso. Não posso comer carboidrato. Quem foi que te disse que você não pode comer carboidrato, menina? Para com isso. O excesso de carboidrato é o que te vai fazer mal. Mas você sabia, gata, que o carboidrato é a fonte principal que traz energia para o seu cérebro? Uma das consequências que você vai ter, se você restringir demais o carboidrato, é dificuldade de atenção. Dificuldade para ler, dificuldade para se concentrar. É isso que você quer? Não, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, para de ser a louca dos carboidratos, cortar carboidrato de vez da sua vida. Você precisa de um mínimo de carboidrato para você ter energia. Carboidrato é a principal fonte de energia que vai te trazer energia para o seu dia a dia. Perfeito? Então, para com isso, pelo amor de Deus, tá? Então, recapitulando, fortalecimento da região central, que é o core, a balancinha, causando déficit, tá? Calórico. E uma outra coisa, tá? Que eu percebo muito em relação à cintura. Anota aí, meu povo. Seja bem-vinda, Nívia. Então, gente, olha só. A questão da postura. Você já percebeu aquelas mulheres? Principalmente as mulheres, eu vejo isso muito na mulherada depois que é mãe. Que é o vício do colo. Vício do colo é... Vício do colo. Você tá com a criança no colo? Gente, qual a principal postura que a mulher faz depois que é mãe que tem bebê? Bumbum para dentro, quadril para dentro, barriga relaxada para sustentar o peso naquela posição, sustentar o bebê naquela posição, correto? Aos poucos, a postura dela, se ela não reverter aquilo dali, acaba ficando dessa forma. Bumbum para dentro, barriga para fora, ombro para dentro e a musculatura do abdômen completamente sem estar ativada, completamente solta. Às vezes, você se olha no espelho e vê aquela barriguinha, mas muitas das vezes também pode ser que aquela barriguinha sua ali seja derivada de uma postura inadequada. Então, se você estiver na situação, se você for toda magrinha, tiver aquela barriguinha para frente, analisa. Se olha no espelho, se observa de frente, se observa de lado, pede alguém para olhar, pede alguém para analisar a forma como você está em pé. Que às vezes a gente não tem a impressão, né? Nós mesmos olhando, mas uma outra pessoa, ela consegue ter um olhar mais apurado sobre a nossa postura. Pergunta, amiga, eu tô com o meu quadril para dentro? Você acha que eu tô jogando meu quadril para dentro? Você acha que o meu ombro tá para dentro? A pessoa vai olhar e vai te responder. E a partir dali, se for a sua postura, se você estiver com essa postura constantemente, ombro para dentro, uma característica principal, fortalecimento, ó, parte anterior do seu corpo, musculatura peitoral, de ombro anterior, aqui, deltoide anterior, muito forte. E musculatura das costas, que é relaxada demais. Então, o que a gente tem que fazer? Opa, trabalhar o alongamento da parte anterior e fortalecimento da parte posterior para puxar o seu ombro para trás. Os exercícios de musculação, quero dizer, são os exercícios localizados, tá? Musculação engloba qualquer tipo de exercício de força, envolvendo levantamento de peso. Por isso que a gente chama de musculação. Nada mais é que uma ginástica em casa, né? Então, gente, nesse caso,
você deve fortalecer sua musculatura das costas, trabalhar o alongamento da parte anterior. E o quadril? Quando a gente joga o quadril para dentro, meu bumbum tá fraco? Gata, tá. Tá, sim. Você tá com a musculatura do seu abdômen toda frouxa. A musculatura do seu transverso, que a gente falou anteriormente, provavelmente também tá frouxa. Você precisa trabalhar a reprogramação toda do seu corpo através de um fortalecimento muscular adequado. Então, recapitulando, vamos lá. Verificar a postura se está adequada. Balancinha energética precisa estar em déficit, ok? E fortalecimento do músculo mais lá profundo. Essas 3 coisas já vão te trazer um resultado assim fenomenal. Agora eu vou te trazer o pulo do gato. O pulo do gato que muitas mulheres negligenciam. Porque a mulher, gente, mulher é um bichinho complicado. A gente é complicado. A gente é. Então vamos lá, olha só. Nesse tempo que eu sou formada, eu já vi vários tipos de mulheres, de vários tipos de personalidade, mas todas elas ainda têm aquela neura, né? Ah, Suzana, eu vou fazer só da cintura para baixo para ganhar, da cintura para cima eu quero perder, não quero treinar braço. Olha só, vamos conversar, vamos começar a mudar a nossa mentalidade perante as coisas. Não existe esse negócio de ganhar aqui, perder ali. Quando a gente está emagrecendo, a gente emagrece por completo. O que acontece é que quando você tem... Lembra que eu falei para vocês em relação às características genéticas? Eu vou citar o meu exemplo, tá? Lembra que eu falei para vocês, quando eu engordo muito, eu fico igual um cone invertido? Então, vou usar o meu exemplo. Quando engordo, eu engordo muito abdômen, braço e costas. Da cintura para baixo, eu quase não engordo. Bunda passa longe. Então, eu fico igual um cone invertido mesmo, tá? Nesse caso, quando uma pessoa com uma característica parecida com essa que eu tô falando começa a emagrecer, vocês acham que aonde que vai perder primeiro? Vamos lá, escreve aí para mim nos comentários. Aonde vocês acham que vai perder primeiro? Aonde tem menos gordura ou aonde tem mais gordura, meninas? Vamos lá, vamos participar. Aonde vocês acham que vai reduzir mais gordura? Tic-tac, 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 vamos lá? Ih, gente, o gato comeu a língua de vocês. Aonde que vai perder mais gordura? Claro, meninas, que é onde você vai perceber mais nitidamente que o peso reduziu, que a quantidade de gordura reduziu, é onde que tem mais. Então, no meu caso, quando eu começo a emagrecer, aonde que eu consigo ver, aonde que eu começo a ver que eu tô perdendo peso? No meu abdômen e nos meus braços. Fala, Claudinha, boa noite, gata, tudo bom? Então, meninas, é assim que o processo de emagrecimento acontece. Não tem essa história, esquece essa história de perde aqui, ganha aqui. Quando a gente emagrece por completo. Quando a gente ganha massa muscular, o processo de ganho de massa muscular também tem que ser por completo. Se você só treina perna, você vai gerar um desequilíbrio na sua musculatura. E isso não é bacana. Não é bacana. A gente precisa estar com o corpo em equilíbrio, em harmonia, em simetria. Esquece esse negócio de perder aqui, ganhar ali. Tem muito professor que ainda defende essa vertente que já caiu por terra há muito tempo. De que, aqui eu faço mais rápido para perder, eu faço mais lento para ganhar. Ou então, eu faço mais repetição para perder, eu faço menos repetição para ganhar. Isso não existe. O que vai fazer você ganhar ou perder é a estratégia elaborada de treino como um todo. O objetivo como um todo. A forma como você estruturou o treino. E não a quantidade que você fez em um, a quantidade que você fez no outro. Beleza?
O pulo do gato que eu tô falando agora aqui para vocês, se vocês querem ter uma cintura mais enxuta, uma cintura mais fina, mais bonita, mais esbelta, mais elegante, vocês precisam trabalhar o ganho de massa muscular. Ué, Suzana, mas por que eu preciso ganhar massa muscular para reduzir minha cintura? Simples, eu vou te explicar o porquê. Porque quando a gente aumenta a quantidade de massa muscular que nós temos, nós aumentamos consequentemente uma siglinha que a gente chama de TMB. TMB? Sim, TMB. Taxa metabólica basal. Quando a gente tem mais músculos, nas atividades corriqueiras do nosso dia a dia, a gente consome mais caloria, a gente gasta mais caloria. Então, para assistir uma simples televisão, se você tem mais músculo, você tem um metabolismo mais acelerado e, consequentemente, você gasta mais energia para ver uma simples televisão que uma pessoa que tenha menos massa muscular do que você. Estão entendendo o que eu tô falando? Então, é essencial, se você quer ter uma cintura mais enxuta, um perfil mais esguio, estar mais magra, você precisa, sim, ganhar massa muscular. E é aí onde eu ataco diretamente as dietas restritivas. Porque se você emagrece muito rápido, se você perde peso muito rápido com essas dietas, você, consequentemente, acaba perdendo também massa muscular. Aí, olha que droga! Você chegou ao peso que você tanto queria, só que você está com menos músculo. Então, para você vai ser muito mais difícil você sustentar aquele peso após o emagrecimento. Estão entendendo? Assim como é muito mais difícil quem quer emagrecer utilizando só dieta. É possível emagrecer só com dieta? Sim, porém é muito mais difícil. O caminho acaba se tornando muito maior. O ideal é você correlacionar as duas coisas. Quando você entende que você precisa de uma alimentação saudável, caminhando ali lado a lado com a prática de exercício físico, meu amor, as coisas fluem. Você percebe o resultado muito mais rápido. Perfeito? Outra coisa que eu venho desmistificar aqui, a questão dos exercícios abdominais. Sinto dizer, mas trago verdades aqui, como eu já falei para vocês, é preto no branco. Exercício abdominal não tira barriga. Então, para com essa neura de ficar fazendo 500 abdominais, 1000 abdominais. Você vai ficar com músculo talvez forte. Mas a gordurinha que tá ali, ó, circulando a sua cintura, circulando ali em volta do seu músculo, ela vai ficar ali. Ela vai ficar ali firme e forte. Seu músculo vai estar forte. Mas a quantidade de gordura em volta dele vai impedir que você visualmente enxergue a definição dele. Então, vamos entender que é ideal a gente treinar o corpo inteiro, fortalecer o corpo inteiro, ganhar massa muscular no corpo inteiro, ok? Para agilizar o processo e a gente ter um emagrecimento muito mais sustentável depois. Perfeito? Olha só. Lembra que eu comecei a nossa live falando especificamente desse protocolo de treino que foi criado? O MX30. O M6X30. Ou menos 6 em 30, né? Para os íntimos. Esse protocolo que foi criado, a intensidade de treino acaba se tornando alta para agilizar o processo.
Deixa eu só responder a Kelly aqui antes da gente prosseguir. Corrida diária, perde barriga. Vamos lá, Kelly, vamos uma coisa de cada vez. Corrida é um exercício essencial, sim, é um exercício muito bom para quem quer emagrecer, mas alguns pontos a gente precisa dar uma atenção especial. Primeiro ponto, eu não recomendo corrida para quem está muito acima do peso, pelo fato de sobrecarregar as articulações, principalmente de tornozelo, joelho, né? Vamos pensar, se eu tô com um excesso de peso muito elevado e ainda tem a questão do impacto, o peso que tá acima da articulação, entenda o seguinte, quanto mais distante for, maior sobrecarga na articulação. Então, se eu tô correndo, né, a principal articulação que você vai sentir é o tornozelo e, consequentemente, a segunda, o joelho, ok? Corrida. O protocolo de corrida, a gente tem que prescrever indo gradativamente. Muita gente começa a correr como se não houvesse amanhã, mas sem um planejamento. É ideal você variar. O que vai aumentar o seu condicionamento físico é a variabilidade de como você está usando a corrida. Exemplo, vou te citar um exemplo. Num dia, você caminha. No outro dia, suponhamos, você correu 2 minutos, caminhou 5 minutos. Correu 2 minutos, caminhou 5 minutos. No dia seguinte, você caminhou de novo 5 quilômetros, digamos. No outro dia, você pegou e fez um exercício intermitente. Caminhou 5 minutos, correu 5 minutos. Outra coisa também é a questão da velocidade. Exemplo, é muito mais difícil você correr com uma velocidade alta, intensidade de esforço alta, 2 minutos. Mais fácil você correr 30 segundos, 40 segundos com uma intensidade alta e fazer as pausas ou descanso passivo, sem fazer nada, ou caminhando uma quantidade de tempo para recuperar o seu batimento cardíaco, né? Batimento cardíaco alto, batimento cardíaco baixo, batimento cardíaco alto, batimento cardíaco baixo. Então, o ideal é você variar os tipos de treino de corrida, não correr a mesma coisa todo dia. E eu ainda recomendo que a corrida não seja feita todo dia. Você dê sempre um intervalo entre um dia e outro, porque você precisa dessa pausa de recuperação. Senão você vai estar sempre treinando, sempre executando o seu membro inferior, a coxa, todo dia. Outra coisa, quem corre, que é um exercício de impacto, precisa fazer fortalecimento muscular, principalmente de quadríceps, que é a musculatura da sua coxa. Então, se você conseguir correlacionar as duas coisas, o aeróbico com o exercício localizado, você consegue sim excelentes resultados. É tudo questão de planejamento e organização do próprio treino. Acho que eu te respondi, né? Por ser um exercício de alta intensidade, corrida é um exercício de alta intensidade, você consegue sim diminuir a quantidade de gordura do seu corpo como um todo e, consequentemente, da barriga, tá? Voltando ao que a gente estava falando, gente, esse protocolo do menos 6 em 30 é um protocolo de intensidade alta, tanto que a duração, né, dele é mais curta. Ih, meu negocinho tá caindo. É mais curta. Para trazer um resultado, ela precisa de uma intensidade alta. De nada, gata. Então, é extremamente importante a gente treinar utilizando uma intensidade de treino alta. Quer ver um exemplo? Quem aqui nunca viu, vou pegar aqui o gancho da própria Kelly, aquelas mulheres caminhando, eu vou fazer caminhada. Aí chama a amiga, aí... Ó, se você tá conseguindo conversar sem pausar a sua fala, a intensidade de esforço que você tá fazendo é praticamente baixíssima. Como perceber que a intensidade do seu esforço está sendo satisfatória? Se você não estiver conseguindo falar ou falando com pausa, você está dentro de uma intensidade de esforço considerada apta. A gente vai
A gente deve considerar, né, acima de 60% de esforço. Abaixo, acaba sendo muito aquém. Então, a gente precisa, sim, recrutar cada vez mais uma intensidade de esforço, de modo a que o nosso organismo não entre na nossa zona de conforto, não entre em homeostase, não entre em equilíbrio. Quando a gente entra em equilíbrio, a gente precisa de um estímulo diferente para romper aquele equilíbrio, para trazer resultado. Senão fica a mesma coisa sempre. Que nem quando vou citar um exemplo para vocês entenderem o que eu estou falando. Quando vocês se matriculam numa academia, vou de novo bater na academia, tá? Apesar de ser personal. Quando você se matricula numa academia, muitas academias, elas privilegiam o quê? Que você contrate um professor particular. Geralmente, os salões são super lotados e tem pouco professor para te dar atenção. Porque para academia não é interessante investir nisso. Aí, olha só. Você se matriculou, você tá com a sua fichinha. E muitas das vezes aí a orientação que você recebe, você tem que ficar com essa ficha 3 meses. Só que a pessoa, dependendo da pessoa, principalmente se a pessoa nunca treinou na vida, nunca malhou na vida, ela vai parar e pensar, quanto de peso que eu aumento? Quanto de intervalo que eu dou? Se eu enjoar dos exercícios, se o colega estiver usando um aparelho que eu tenho que usar na sequência. Vocês estão entendendo? São muitos porquês. Então, você acaba fazendo a mesma coisa. O seu organismo acaba entrando em equilíbrio. E o exercício que era para te trazer resultado acaba não trazendo mais. Você precisa gradativamente aumentar o nível de esforço, aumentar a sua intensidade, criar uma variação. É fazer o que a gente chama, dentro do treinamento, de periodização. É você planejar quanto de carga que você vai colocar no determinado dia. Se o treino do dia seguinte vai ser recuperativo do dia anterior. Quando eu criei esse protocolo, eu pensei exatamente nisso. Num dia vai ser mais alto, num dia vai ser mais baixo. Nesse dia eu recuperei, no outro dia eu vou aumentar a intensidade. E as próprias meninas que fazem parte desse método, acho que a Paty ainda tá aqui, a Paty é minha aluna. Elas percebem nitidamente, um dia tá alto, um dia tá baixo. Um dia tá muito alto, aí no dia seguinte tem que estar baixo. Porque a gente precisa, né, recuperar a musculatura do esforço anterior, recuperar o estoque de glicogênio, ou seja, estoque de glicose que está circulando nos músculos, que está circulando na corrente sanguínea. A gente precisa desse período de recuperação. Não é só cacetada direto, mas também não é nível de intensidade baixo o tempo inteiro. Essa variabilidade de intensidade, esse aumento ou abaixar a intensidade é o que vai te trazer resultado. É planejar, é periodizar. Estão entendendo? Outra coisa que contribui substancialmente para você aumentar a sua barriga e, consequentemente, aumentar a sua cintura é a sua alimentação. E eu vou falar alguns pontos aqui para você prestar bem atenção, ok? Primeiro ponto para você prestar atenção, gata. Você precisa beber uma quantidade satisfatória de água. O que eu percebo é que a mulherada tem uma dificuldade muito grande de beber a quantidade de água necessária por dia. A água é uma substância que você precisa inserir na sua alimentação para facilitar e evitar a retenção de líquido, evitar o inchaço. Então, é fundamental você aumentar a quantidade de água que você está ingerindo. E, pegando um gancho na água, eu vou falar sobre uma outra coisa. Às vezes,
a nossa barriga mais estufada está relacionada também com alguns tipos de alimento que a gente consome ou que a gente deixa de consumir. Quando a gente não se alimenta de uma quantidade satisfatória de fibras, aveia, linhaça, granola e tantas outras que a gente conhece, chia, a gente acaba tendo, né, consequentemente, uma dificuldade, né, de ir ao banheiro. A gente diminui, a gente dificulta esse trânsito intestinal. Ou seja, se eu evacuo menos, eu acabo ficando com uma barriga maior. E em um processo de emagrecimento é fundamental que o seu intestino esteja funcionando de forma adequada. E quando eu falo fibra, você consegue sim através desses alimentos que eu falei, mas fibra está presente também em outros alimentos. Casca de maçã, hortaliça, alface, couve. Você precisa se alimentar de forma adequada, com uma alimentação variada, colorido o mais possível que você conseguir, e rica em fibra. Mas também de nada adianta você se entupir de fibra se você não bebe água de forma adequada. Você precisa fazer as duas coisas, tá entendendo? Porque a água facilita também o trânsito intestinal junto com a fibra. Então, prestem muita atenção na forma como vocês estão levando a alimentação de vocês. Por favor, hein? Agora, outro fator que você precisa prestar atenção, e nesse ponto eu vou bater mesmo, tá? Vou bater porque eu sou totalmente contrária. Gente, olha só. Eu sei que o nosso corre-corre é diário, eu sei que o nosso dia a dia é super corrido, que a gente tem 1001 coisas pra gente fazer, mas a gente precisa ser prioridade no nosso dia a dia. Ser prioridade no exercício físico e também na sua alimentação. Vamos fazer um acordo, um combinado? Eu quero que vocês escrevam aqui para firmar o acordo comigo, tá? Vamos esquecer essa bagaça de alimento industrializado. Vamos parar com isso, tá? Para de comprar esses alimentos que não são bem alimentos, nessa comida congelada, essa comida pronta. Não tô falando dessas marmitas fit que as pessoas fazem e comercializam, não, porque isso é comida caseira. Eu tô falando daqueles congelados que você compra lá no mercado. Vamos parar com isso. Nugget, miojo, biscoito. Vamos parar com isso. Sabe por quê? Porque a maioria desses alimentos, eu vou ser bem sincera com vocês, é riquíssimo numa substância, que eu vou divulgar aqui o nome para vocês verificarem se o alimento que vocês estão comprando no mercado é um alimento considerado saudável, basta você ver a composição desse alimento. Não olhar só lá naquela tabela nutricional, porque às vezes eles divulgam assim, 0 de gordura trans. Desconfia. Puxa lá nos ingredientes. Puxa nos ingredientes. Se nos ingredientes desse alimento tiver o seguinte ingrediente, gordura vegetal hidrogenada, corre! Gordura vegetal hidrogenada nada mais é que gordura trans. E gordura trans é a pior gordura para você consumir. É aquela gordura que se fixa lá nas suas artérias. Sabe qual é? Que se você tiver esse hábito constante, essa rotina constante de se alimentar com esse tipo de alimento,
Aos poucos, sem sentir, você vai estar entupindo a sua artéria de gordura. Lembra que eu falei que essas doenças do coração são sorrateiras? Elas não avisam a você que estão chegando. Quando elas chegam, é porque você passou mal ou porque você fez algum exame que diagnosticou que ela tá lá. Olhou no rótulo, tá escrito gordura vegetal hidrogenada, corre. E sabe por que muitas das vezes está escrito 0% de gordura trans? Porque, infelizmente, né, a nossa indústria brasileira tabela como até a quantidade tal é permitida. Aí eles utilizam o valor de porção. Estou explicando para vocês entenderem. Quando você pega lá o rótulo, que tá lá, né? Tantos carboidratos, tanto não sei o que, aí tá, gordura trans 0. Gordura trans 0 naquela porção. Vamos falar de um biscoito recheado, por exemplo, que é um alimento que tem gordura vegetal hidrogenada. E talvez quando você pega lá o rótulo, tá escrito gordura trans 0. Porção, 3 biscoitos. Um pacote de biscoito recheado tem 3 biscoitos? Não. Geralmente tem quantos? Eu nem sei, uns 15, mais ou menos. Pega esses 3, multiplica por 5 para dar 15. Vai passar da quantidade mínima recomendada. Vocês estão entendendo? Então, olhou na composição, tá escrito gordura trans, corre. Corre, porque é um alimento nada saudável. E esse tipo de alimento, além de trazer malefício para a sua saúde, consequentemente também é um alimento riquíssimo em substâncias que vão te fazer mal, além da gordura trans, e vão fazer você engordar. E o excesso de caloria, o excesso de gordura desse tipo de alimento vai ficar estocado no seu corpo, principalmente onde você tem maior tendência de acumular gordura. Lembra que eu falei que no meu caso é no abdômen? Então, se você tem maior disposição de acumular gordura na sua perna, vai ficar lá. Vai ficar lá bonitinho. Então, olha o rótulo. Vai gastar um pouquinho mais de tempo, mas olha o rótulo. Porque a indústria alimentícia é uma indústria que mais cresce. Mas, geralmente, os donos dessas empresas, eles procuram cada vez mais estratégias para baratear o alimento. E a estratégia que eles utilizam para baratear o alimento é utilizar coisas que não são tão saudáveis assim. Ninguém vai colocar um óleo de coco na composição. Ninguém vai colocar um óleo de palma na composição. Vai colocar o quê? Gordura vegetal hidrogenada porque é mais barato. E é o que é, tá entendendo? Então, olha a composição. Viu que tá? Corre. Corre. Foge, tá? Porque vai aumentar os seus pneuzinhos e o pior, vai te trazer malefícios muito maiores, consequências muito piores à sua saúde, perfeito? Vamos diminuir também, meninas, a quantidade de sódio, sal, cloreto de sódio, que eles aumentam, esse tipo de substância também aumenta a retenção de líquido sua. Ou seja, reteve mais líquido, mais inchaço, maior circunferência. Nada legal também. O excesso de sódio também é outro nutriente que a gente precisa tomar cuidado em relação ao excesso para não ter uma consequência à sua saúde, entre as quais a mais conhecida é a famosa hipertensão arterial, ou seja, pressão alta, ok? Reduzir também, tá? Quantidade de gordura, de fritura e de alimentos ricos em farinha branca. Você reduzindo esses alimentos que eu pontuei aqui para você, você já vai ver que a sua composição corporal já vai começar a mudar, aliado à prática do exercício físico. Perfeito? Agora, olha só. Cada pessoa, lembra que eu falei para vocês que cada indivíduo é um indivíduo, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem uma digital diferente? Existe uma coisa chamada biotipo. E o biotipo ele é determinado pela genética. Existem pessoas, né? Eu vou falar os 3 biotipos aqui para vocês entenderem, que
podem comer o que for, apesar que isso é muito complicado. Pessoas que são as famosas magras de ruim, que podem comer o que for, que não ganham peso com tanta facilidade assim, muito pelo contrário, tem uma facilidade muito maior de perder peso. Esse tipo de pessoa precisa ligar o radar. Porque uma pessoa que está com excesso de peso, ela entende que ela precisa evitar determinados tipos de alimento. Por estética, muitas das vezes movido por estética. Mas ela entende que ela precisa evitar, tá entendendo? Independente dos motivos que seja. Agora, uma pessoa que tem facilidade de perder peso, ou o famoso magro de ruim, ela acaba não levando tanto em consideração o que ela tá comendo. E isso é perigoso para a saúde dela. Esses famosos magros de ruim são os famosos ectomorfos, né? Que a pessoa tem dificuldade de ganhar massa muscular, tem dificuldade de engordar. A genética dela é aquele corpo longilíneo, né? Alongado. O outro biotipo que a gente conhece é o famoso endomorfo. Oi, estamos aqui! Endomorfo é aquele sujeito que tem facilidade de ganhar peso, que tem um metabolismo mais difícil, que precisa ter uma atenção maior em relação aos alimentos, que precisa ter uma atenção maior em relação aos seus hábitos, tá? O endomorfo é aquele indivíduo que tem mais facilidade de engordar e mais dificuldade de sustentar o peso quando atinge o peso ideal, tá? Já o mesomorfo são aqueles abençoados pela dádiva da genética, ou seja, são aqueles que conseguem sustentar o peso, são aqueles que ganham massa muscular com uma facilidade muito boa e também tem uma dificuldade, assim, não ganham gordura com tanta facilidade. São os abençoados pela genética. Agora, o que eu quero que você entenda, independente de você ser endomorfo, de você ser mesomorfo, de você ser ectomorfo, dentro da sua realidade, dentro da sua história, dentro da sua trajetória, dentro da sua vivência, você consegue evoluir utilizando você mesma como referência, analisando de onde você saiu para onde você chegou. Perfeito? Independentemente do seu biotipo. O que você tem que levar em consideração é o percentual de gordura que você tem. Você sabe que você tem um biotipo físico? Sim, você sabe. Você que se conhece. Lembra da questão do autoconhecimento? Que é extremamente importante no processo de emagrecimento? Você conhece suas características. Agora, você considerar a sua evolução é muito importante. Comemorar a sua evolução também é muito importante. E melhorar a sua constituição corporal, considerando todas essas questões que eu falei. Aumento de massa muscular, diminuição do percentual de gordura, isso tudo é possível dentro da sua realidade. Dentro do seu dia a dia, dentro da sua rotina, tudo isso é possível, ok? Agora, olha só. Por quê? Vamos voltar aqui, né? Por que a indústria alimentícia acaba utilizando, né, esses alimentos, insistem em utilizar esses alimentos? Eu até anotei aqui para eu falar para vocês por que eles usam isso. Porque gordura vegetal aumenta a durabilidade, crocância, melhora a aparência e, consequentemente, barateia. Barateia eu já tinha falado para vocês, né? Fica mais barato para a indústria. Agora, olha só, vamos analisar uma comida de verdade. Uma comida caseira, uma comida feita em casa. E vamos comparar com esses alimentos industrializados. Vamos lá. Se você pegar, vou citar um exemplo de uma panela de feijão. As donas de casa vão entender o que eu tô querendo falar. Se você pegar uma panela de pressão de feijão, você cozinhou o feijão, temperou o feijão com alho e cebola bonitinho, deixou a panela lá, bonitinho, em cima do fogão. Você esqueceu de armazenar aquele feijão
de uma forma que deveria ser armazenada para evitar que estrague. O que acontece se você não colocar na geladeira, se você não ferver o feijão? As donas de casa, vamos lá. O que acontece? Aquele alimento, se não tiver o cuidado adequado, ele acaba estragando, né? A comida de verdade, se não for armazenada de forma adequada, ela estraga. Agora, se você pegar um feijão em lata, certo? É um alimento industrializado. Tá dentro de uma lata. Tá armazenado dentro de uma lata. Tá pronto para o consumo. Se você abrir a lata, tá pronto para consumo na maioria das vezes. É muito utilizado nos Estados Unidos. Aqui a gente não vê muito, não. Mas se você abrir, ele tá ali, pronto para ser consumido. Aí, aquele feijão dentro daquela lata dura meses. Agora vamos comparar com feijão cozido. Vocês acham que o que foi colocado na composição desse feijão enlatado para aumentar a durabilidade? Vocês acham que é saudável? Gente, não é. Então, é muito melhor eu buscar me alimentar de uma forma saudável, priorizando alimentos saudáveis, priorizando uma comida de verdade, porque consequentemente eu vou reduzir o meu peso corporal e consequentemente eu vou reduzir a minha cintura. E é isso que eu tô querendo, é isso que eu tô intencionando. Estão entendendo? Aí, o que eu quero que vocês entendam é que eu preciso modificar os meus hábitos como um todo. Eu preciso entender que eu preciso praticar exercício físico hoje, amanhã e todo dia. Não porque eu tenho que me adequar a um determinado padrão. Não é isso. Você precisa praticar para a sua saúde, para a sua qualidade de vida, para você ter mais autoestima e, consequentemente, para você ter uma silhueta melhor, que acaba sendo consequência, para você ter uma cintura mais fininha, para evitar o aparecimento de doenças oportunistas, para ter mais saúde, para ter mais disposição. E quantos N's você traçar aí dos seus porquês, correto? Aí você deve estar se perguntando aí, Suzana, então, para eu conseguir, de acordo com o que você falou aí, eu preciso, então, se eu preciso fazer exercício físico, então se eu fizer exercício físico todos os dias, uma quantidade de horas, de 2 horas, 1h30, eu consigo resultado? Sim. Mas o que eu quero que você entenda é, dentro da sua realidade, do seu dia a dia, você vai conseguir inserir 2 horas de treino? Você vai conseguir ter uma regularidade, uma assiduidade com 2 horas de treino? Você que é mãe, dona de casa e trabalha fora, vai conseguir? Pode ser que sim, pode ser que não. Não é muito melhor você dinamizar, você conseguir reduzir o seu período de treino e ter resultados de uma forma planejada, protocolada? Sim. Vamos parar de querer resultado rápido. Vamos parar com isso. Essa postura não é legal. A gente precisa modificar os nossos hábitos para ter mais saúde. Entender que esses hábitos recém-adquiridos, esses novos hábitos, eles precisam de repetição. Os hábitos, para serem adquiridos, mudados, alterados, eles precisam de repetição. Quer ver um exemplo? Vou fazer um exemplo para vocês entenderem disso que eu tô falando. Quando a gente, vou falar por mim, quando eu resolvi parar de consumir açúcar no café, o primeiro dia foi horrível. Eu consumo café sem açúcar há um bom tempo já. E hoje não me faz mais falta. Mas confesso para vocês que o primeiro dia foi horroroso. O sabor era horrível. No segundo dia, continuou horrível. Porém, menos horrível que o dia anterior. No quinto, no sexto dia, para mim, já não sentia tanto
que era tão ruim. E hoje, se eu consumo café com açúcar, para mim a sensação que eu tenho é que tá com muito açúcar. Mas por que você tá falando de café, Suzana? Se a gente tá falando de exercício, a gente tá falando de... O que eu quero que você entenda é a seguinte coisa que eu vou falar para você. Os hábitos, eles são construídos gradativamente, pela repetição, pela insistência. Lembra que eu falei para vocês a questão do poder da palavra? Quando a gente repete constantemente pra gente que a gente não consegue, que a gente tem que ficar com esse corpo mesmo, que a gente tem que se conformar, e de tanto repetir a gente acaba entendendo e assimilando que é assim mesmo, e tá bom? É assim com os hábitos também. Se a gente repete o hábito um dia, no primeiro dia vai ser horrível. Se você vai no dia seguinte, você insiste. Se você vai no dia seguinte, você insiste. Você vai no dia seguinte e insiste. Vivendo no hoje, no amanhã, no todo dia. Buscando ser 1% melhor a cada dia. Quando você vê, aquilo que era tão ruim para você, já não é mais. Já é hábito. Já é normal. Já é operacional, estão entendendo? Então, os hábitos saudáveis são construídos assim. Talvez hoje você esteja aí perdida com tanta coisa que eu tô falando para vocês em relação à alimentação, em relação a exercício físico, mas permita-se modificar, permita-se, todos os dias permita-se. Hoje eu vou modificar os meus hábitos porque eu quero, porque eu sou merecedora, porque vai me fazer bem. E liste quantas coisas for necessárias. Faça um contrato consigo mesmo. Escreva: eu, fulana de tal, me comprometo a cuidar mais da minha saúde. Faça isso. E quando você pensar em desistir, quando você pensar em abandonar esses hábitos, olhe para esse papel. Veja o acordo que foi firmado com você. Entenda. Só você vai ganhar quando você modificar os seus hábitos. Quando você mudar a forma como você encara o seu emagrecimento. Como você muda. Quando você muda a forma como você encara a sua perda de peso, é muito melhor. Fica mais leve, fica mais suave, fica menos sofrido. As pessoas têm, né, a falsa percepção de achar que emagrecimento está relacionado com sofrimento, com privação, com restrição. E não é assim. Não é assim que tem que ser. Pode sim ser muito prazeroso para você. E você curtir todas as fases do seu emagrecimento. E é essa a minha proposta. Que você permita-se. Que você mude a forma como você encara as coisas. Que você entenda que você manter uma silhueta alongada, você manter uma cintura fina, você querer emagrecer, tem que ser por você, para você, que você irá ganhar com essa forma de encarar as coisas, com essa forma de ver a comida, com essas modificações nos seus hábitos alimentares, que você só tem a ganhar quando você inserir o exercício físico no seu dia a dia. Você vai gostar não só da sua imagem refletida, mas de tudo aquilo que você vai ter no pacote. Estão entendendo? E é assim que tem que ser, gente. É a gente buscar diariamente a nossa melhor versão e entender que essas modificações dos nossos padrões de comportamento só vão trazer benefício a nós mesmos. E esse protocolo de treino que foi criado, do menos 6 em 30, ele foi criado com esse intuito. De ter uma variabilidade maior de treino, de fazer você sair da rotina. Cada dia é um treino diferente, então não tem como você se acostumar com aquilo dali. Cada dia é uma coisa diferente, uma informação diferente, um treino diferente. Tem dia que é dança, tem dia que é pilates, tem dia que é... Opa, deu uma travadinha aqui, voltou. Tem dia que é dança, tem dia que é pilates, tem dia que é treinamento de força, tem dia que é step. Então, essa variabilidade nunca faz você entrar na sua zona de conforto. Estão entendendo? Você não vai entrar naquele equilíbrio, naquela homeostase, porque cada hora
é uma intensidade diferente, é uma coisa diferente, é uma variação diferente. E esse foi meu intuito, de trazer uma forma mais prazerosa de perda de peso e acoplar tudo num pacote só. Você aprender a emagrecer, você emagrecer aqui, você adquirir novos hábitos alimentares e você assimilar a prática do exercício físico de uma forma que você consiga fazer. Vamos firmar um compromisso conosco. Eu quero que vocês façam essa tarefinha que eu tô passando para vocês, quem tá aqui na live, assistindo ao vivo, ou quem vai assistir depois. Eu quero que vocês façam esse compromisso. Eu coloco seu nome, me comprometo a cuidar da minha saúde, a praticar exercício físico todos os dias, a buscar a minha melhor versão, a buscar ser 1% melhor cada dia, a cuidar mais de mim. Coloca tudo aquilo que você quiser escrever. Abre seu coração, escreva com seu coração. Firme esse contrato consigo mesma, mas coloque as palavras no papel de acordo com o seu coração mandar. Assine e date. Eu quero ver essa tarefa de vocês. Porque eu tô querendo ajudar vocês. Eu quero ajudar vocês nesse processo de emagrecimento. Quero estender a mão para vocês. Tira a foto desse acordo que você fez consigo, coloca lá nos seus stories e me marca. É um compromisso oficial que você está fazendo com você. Um compromisso público também, né? Você acaba se colocando esse compromisso público ali. Faça esse acordo com você, ok? Vou abrir esse momento para dúvidas. Vou deixar mais uma informaçãozinha para vocês. Lá no link da minha bio, eu disponibilizei lá um link de lista de espera para o programa do Menos 6 em 30. Se você quiser, você pode preencher esse link. Geralmente eu abro poucas vagas, porque eu dou essa assessoria bem de perto às minhas alunas. Eu gosto de estar junto, eu gosto de estar acompanhando, tá? Então, se você quiser garantir o seu acesso na próxima turma do Menos 6 em 30, coloca lá seu nome. Se você não quiser também dar esse passo importante, tudo bem. Se você quiser também, dentro desse link, tá? Você preenche com seus dados lá bonitinho. E você vai receber 3 aulas do programa de forma gratuita para você ver como é que funciona, para você experimentar, para você ver como que é mais fácil do que você imagina. Tá bom? Vou abrir esse momento para vocês tirarem suas dúvidas. Se quem quiser perguntar alguma coisa, tirar sua dúvida sobre esse assunto relacionado à perda de peso, sobre a diminuição de cintura, sobre tudo isso que a gente abordou aqui, podem falar, tá bom, gente? Seja bem-vindo, Diogo. Tudo bom? Então, gente, como não teve pergunta, se vocês quiserem depois abrir as perguntas, me mandar a pergunta, mandar a dúvida de vocês por direct, sintam-se à vontade, tá bom? Vou encerrar por aqui. Um beijo, acompanhem, que toda semana a gente terá live, tá? Nesse mesmo horário. Os dias ainda não estão fixos, mas provavelmente na semana que vem vai ser de novo, na quarta-feira, mas eu divulgo previamente para vocês. Tá bom, gente? Uma beijoca forte no coração de vocês. Até o nosso próximo encontro. Anotem as dúvidas que vocês tiverem e não esqueçam de fazer esse contratinho com vocês, tá bom? Vou ficar acompanhando todo esse processo de vocês rumo à sua nova e à sua melhor versão. Fiquem com Deus e até o próximo, se Deus quiser, gente. Tchau, tchau.